Boa tarde, meu nome é Manuela Bose e hoje estamos aqui para conversar sobre um tema bastante presente no nosso cotidiano, que é a linguagem digital, o português das redes sociais. A ideia é entender de que forma as plataformas e a internet podem influenciar na maneira como escrevemos e que nos comunicamos. E para isso eu não vou estar sozinha, tenho aqui ao meu lado a minha colega, que vai se apresentar e apresentar também as nossas convidadas. Olá pessoal, meu nome é Alice Corrêa e eu gostaria de apresentar as nossas convidadas, a Júlia e a Rúbia, ambas responsáveis pela comunicação da Escola Pequeno Príncipe. Bem, como a Manu falou, a gente vai conversar sobre linguagem digital e eu queria começar com uma pergunta direcionada à Rúbia. Bom, no dia a dia, o que é variação linguística? Olha, nós temos várias formas de falar, né, dentro do nosso país continental, né? E às vezes uma região fala de uma forma, outra região fala de outra, e há também várias modalidades da nossa língua, né? Então nós temos, como eu vi no projeto de vocês, que nós temos a língua de sinais, nós temos a nossa linguagem aqui, que nós estamos falando sobre ela, né? Que é a linguagem conectada. Então, as variações, a língua com e sem preconceito. Então, a língua é imensamente vasta num país igualmente vasto. Então, é por isso que se dá essa variação linguística. Eu acho que tem muito que debater aqui. E é muito interessante a gente pensar que mesmo tendo a mesma língua no nosso país, varia muito de região para região e também na internet. E com isso eu queria saber, Júlia, como que funciona essa variação linguística na internet, porque como eu falei, de região para região muda muito também, mas na internet também tem uma própria linguagem, não é? A internet tem uma linguagem própria, com certeza. E o interessante é que cada rede social, na verdade, quando a gente fala da internet, cada rede social tem a sua linguagem. O Twitter, por exemplo, que agora é o X, mas antigamente ele tinha uma quantidade específica de caracteres em que você poderia digitar. Então, o tweet virou uma forma de linguagem. No Instagram, a linguagem é muito visual, então se utiliza mais uma questão estética, são as fotos, os vídeos, que são os reels. O WhatsApp tem uma forma de comunicação que também é muito visual por conta dos emojis. Então, não são só variações, eu diria, de sotaques e expressões, mas também são variações do modo como a linguagem funciona, né? Eu sei que vocês estudaram sobre o fato da linguagem ser multimodal. Então, na internet acontece justamente isso. A gente se comunica de forma multimodal. A gente se comunica por meio de imagens, a gente se comunica por meio de sons, da escrita. E a variação linguística na internet, eu acho que surge a partir desse ponto. E a linguagem também, ela sofre influências e tem as tendências, né? Então, hoje, que nós estamos na era assim, do imediatismo, então, hoje a linguagem é muito mais usando esse estilo multimodal, né? Porque você vê a imagem, muitas vezes você ouve o som, né? E aí tem a parte escrita também. Sim. Então, e ainda símbolos. Então, você vê que é uma mistura de coisas, né, que geram uma comunicação e que ela consegue ser eficiente, né? Isso é que é importante, porque só há comunicação se o outro compreende o que você está dizendo ou o que você está expressando. Então, a linguagem da internet, ela não fugiu a isso, né? Muito pelo contrário, ela veio e trouxe um complemento que é muito bacana, muito moderno e que é de muito fácil compreensão. Outra forma de variação da linguagem é entre as gerações. A gente consegue observar facilmente nas nossas famílias a forma como os mais velhos se comunicam, mesmo no WhatsApp, usando menos abreviação, usando uma estrutura formal da língua, mesmo a forma como eles escrevem normalmente, sempre escreveram, é a forma como eles digitam também no WhatsApp. Nós jovens não, nós usamos abreviações, às vezes a gente consegue responder um texto enorme só com uma simples figurinha no WhatsApp.
E aí a nossa comunicação é assim, ela varia também de acordo com a idade do interlocutor, né? E também do ambiente que ela é usada. Por exemplo, a linguagem corporativa é uma forma de linguagem, né? A linguagem que você está entre seus amigos é outro tipo de linguagem. E tem a linguagem formal também. Então, assim, tem vários tipos de linguagem dependendo do ambiente e da faixa etária. E todas existem dentro da internet. Sim. Bem, então, como a Júlia falou justamente a questão da idade, eu acho que nós jovens acabamos pegando muito dessas tendências, né? E influenciamos muito o ambiente digital. Queria te perguntar, por que você acha que a nossa geração influencia tanto na linguagem digital? A nossa geração... nós somos gerações diferentes. Sim, eu falo, a nossa geração, assim, os mais jovens, quem cresceu nesse meio digital, né? Sim. Eu acho que é por isso, porque os mais velhos, eles não têm uma presença digital muito forte pelo fato de não terem nascido inseridos nesse contexto. Então, eles sabem menos, eles às vezes têm um pouco mais de dificuldade para aprender uma coisa ou outra. Mas eu falo, por exemplo, eu sou geração Z. Vocês são geração Z também? Geração Z. Então, nós estamos na mesma geração. Mas a gente já nasceu digitais. A gente já nasceu aprendendo a mexer com tudo da internet. E a gente tem uma facilidade muito grande de se comunicar naquele ambiente. Eu acho que a nossa facilidade grande de se comunicar na internet se deve muito ao fato de que a gente pode ser quem a gente quiser ser. Sabe? A gente consegue criar personalidades diferentes, a gente consegue criar ambientes e situações diferentes, e a gente consegue criar máscaras, e a gente consegue usar filtros e outras coisas, e isso influencia muito na forma como os outros nos percebem, mas também é uma questão de saber, conseguir influenciar o outro. A gente se sente mais seguro na internet, mais confortável, mais confiança na internet do que aqui pessoalmente falando, de frente a frente. E nesse mesmo contexto, acaba que não são só os jovens que precisam se adaptar nessa era digital, né? Até o jornalismo também precisa estar adaptado nessa linguagem digital para poder conseguir alcançar a maior quantidade de público, né? E nesse contexto eu queria saber como que o jornalismo pode se adaptar e como ele pode ser usado também nesse meio digital. Realmente é um equilíbrio, né? Porque o jornalismo, ao mesmo tempo que ele tenha essa função de informar, né? Mas dependendo do assunto que você está informando ou que você está falando sobre, você pode dar um contexto ou mais leve, né? Que isso essa era digital nos permite, e é essa questão de usar a linguagem multimodal dentro do jornalismo, isso ampliou e abriu o campo do jornalismo, né? Eu acho que mais para frente nós vamos falar muito sobre algumas questões para eu poder dar uns exemplos para vocês. Sim, inclusive... você tinha falado da linguagem corporativa, porque a Júlia citou a questão das abreviações mas assim, as abreviações, o caps lock, os memes, eles estragam a linguagem? Não. A linguagem, na verdade, ela se complementa. Sabe, eu não vejo como nada que estraga. Se o seu interlocutor, se ele está entendendo o que você está falando e dentro do contexto que vocês estão conversando, eu acredito que essas outras formas de símbolos e de, por exemplo, o grito, né, de você chamar uma atenção ali no caps lock, eu não vejo eu vejo como complemento, como soma e não como empobrecimento. Eu também tenho uma opinião muito forte sobre isso. Eu não acredito que isso empobreça, mas eu acho que isso, na verdade, enriquece a linguagem. E outra coisa, muito se fala sobre o empobrecimento no sentido de, tipo assim, você estar perdendo a forma correta de falar.
as pessoas não falam mais da forma correta. Eu acho isso muito antidemocrático, porque a internet, ela tá aí para democratizar o acesso à comunicação para todo mundo. Então, se tem uma pessoa que é capaz de se comunicar na internet com a forma que ela tem ali de se comunicar, aquilo é válido e aquilo é rico. E é interessante que existam essas diferenciações e esses eu não diria, qual que é a palavra assim, esses tiques, essas coisas que, sabe? Igual várias interrogações, ou um beleza, só escrever BLZ, ou então por que escrever PQ, ou então, sabe, essas Que trazem coisiquinhas. agilidade, né, Júlia? Isso eu vejo como agilidade e vejo também que às vezes é uma quebra. Por exemplo, se você fala assim, tchau, e põe o beijinho, sabe? Ou então você fala algo com uma pessoa e você coloca... Você sobe algum emoji, por exemplo, que ameniza aquela fala, ou algo que reforce aquela fala. Então, essa linguagem de internet, gente, ela é muito interessante. É muito legal, faz com que a comunicação tenha muitas camadas. Então, às vezes, você consegue, com uma figurinha, com um emoji, com um GIF, entender muito profundamente o que a pessoa está querendo dizer, sem que ela tenha escrito aquilo ali propriamente. Sabe? Sobre isso, eu tenho até um fato interessante, que outro dia eu estava vendo umas coisas na internet rolando lá, e casualmente passou assim, olha, ainda bem que esse mala não vai mais participar não vai participar do Criança Esperança. A Globo baniu esse mala e ele não vai. E toda vez que falava sobre ele, colocava um símbolo de uma carne. E eu falava, gente, o que é isso, esse negócio da carne? Eu não sei. Aí fiz aquele, né, velho e bom truque, fui nos comentários, né? Quando eu vou nos comentários, estava lá, era um filé. Filé mignon. Um filé mignon. Eles estavam falando do Marcos Mion. Aí eu falei, gente, então assim, aí eu cheguei, né, e perguntei, Ju, o que é isso? Aí ela, não sei. Eu falei, que bom. Porque eu pensei que era coisa de jovem, muito jovem, então não tá tão ruim assim. E é muito interessante a gente enxergar isso, né? Que às vezes o mesmo emoji pode ter vários significados, pode ter várias interpretações. E tanto de geração para geração, ou tanto como meme. E nesse contexto também eu queria saber de vocês, se vocês acham... como que o meme entra nessa questão da linguagem digital? Vocês acham que ele que agrega para a comunicação digital? Agrega muito. Não. Nossa, tem memes que você precisa ser muito cronicamente online para entender todas as camadas que ele traz, e eu acho isso muito mágico, eu acho muito legal. A gente se comunica por meio de memes, nós da geração Z e das gerações mais novas. Então a gente consegue dizer coisas mórbidas e coisas super alegres com o mesmo meme. Então eu vou conversar com as minhas amigas alguma coisa e eu coloco um emoji de caveira, pode ser que eu tô rindo muito, ou pode ser que eu tô muito chateada com alguma coisa com o mesmo emoji. É a questão das camadas mesmo que eu disse. Os memes são, assim, pra mim, o que tem de mais interessante na internet hoje em dia e na comunicação. Porque eles não surgiram agora, eles surgiram há muito tempo, mas eles foram evoluindo de uma forma muito rápida. E todo mundo sabe o que é meme. Apesar de não saber tecnicamente o que é um meme, todo mundo conhece quando vê um. Todo mundo sabe o que é essas coisas que estão, assim, bombando hoje em dia, né? As trends. Todo mundo sabe o que é Morango do Amor. Todo mundo sabe o que é Labubu. Todo mundo sabe o que é Bob Goods. Porque isso virou meme também. E tem a variação também de país para país, de cultura para cultura, e de faixa etária. É o que a Júlia falou. Todo mundo sabe, consegue interpretar, mas às vezes a sua maneira. Né? Claro. Eu, por exemplo, as crianças amam uma coisa que os adultos não gostam mais. Eu fiquei olhando lá para o pedaço de carne e não consegui entender. Aí, se você olhar, você ia falar, não, mas é um filé mignon, né? Então, assim, tem a ver com a faixa etária e tem a ver também com o lugar onde você vive, inclusive com o país onde você vive. Essa questão do país, demais. Porque não é, assim, universal como a gente pensa. Sim. Você fala, Não, não é. E tem coisas, por exemplo, que os mais idosos ou pessoas menos antenadas, eu diria, elas não conseguem entender, porque não conseguem absorver
qual é a mensagem que aquele meme ou que aquele emoji traz. Né? Então, Rúbia, é justamente sobre isso, né? De ter os certos limites. Você acha que tem como exagerar nessa questão da comunicação, ou muito abreviada, ou muito virada para a internet? Você acha que existe um exagero? Pode existir um exagero? Eu acho que depende do local, de para quem você está falando, de como, do contexto. Porque se você está falando com alguém da sua geração, ela vai compreender inteiramente. E isso é comunicação, porque se ela está compreendendo, então você está se fazendo entender. Está se Né? comunicando. O difícil é você fazer isso com sua avó, né? Com alguém que não é dessa mesma, que tem essa mesma pegada que você, essa mesma percepção. Mas eu não vejo até então como um exagero. Eu acho que há uma evolução e que a língua sempre sofreu evoluções e que cabe a nós nos adequarmos. É uma questão de adequar, de virar chave. É uma questão de timing, de Isso. saber o timing certo, o contexto certo, o ambiente certo. Para não haver exagero mesmo. Então, acaba que nas redes sociais as pessoas estão muito dentro desse meio digital e acaba que hoje em dia, para prender a atenção, é difícil quando não tem um meme, quando não é um conteúdo tão rápido. Então, quando o assunto fica sério nas redes sociais, tem como passar uma mensagem mais séria, com mais credibilidade, que não seja só uma piada, sem perder a atenção do público e incluindo a linguagem digital, mas também indo para um lado mais sério na comunicação? Eu acho que dá 100%, porque a linguagem digital é muito plural. Existem muitas formas de fazer marketing, de fazer produção de conteúdo, de se comunicar na internet. E isso compreende também a comunicação séria, a comunicação do que precisa ser dito naquela hora, a comunicação do que precisa ser formal. Igual eu falei do timing, tem um momento para tudo. Então, quando você quer falar alguma coisa de forma mais séria, uma coisa grave, ou então uma coisa mais profissional, ou então uma situação que demanda uma atenção diferente, por meio da própria linguagem você consegue adequar, adaptar a realidade na qual você vai falar, né? Com quem você vai falar. Eu acho que essa é a magia da comunicação na internet, é você ter muitas possibilidades e conseguir aproveitar elas de todas as formas possíveis. Inclusive, assim, isso é facilmente perceptível no nosso Instagram, né? No Instagram da nossa escola. A gente tem esse cuidado. Quando é para fazer uma coisa de brincadeira, quando é a sexta D do terceirão, a gente coloca, mas quando é um comunicado ao pai, já é uma outra linguagem. Quando a gente quer envolver vocês, é uma outra pegada. Então, a gente trabalha vários tipos de comunicação dentro da nossa comunicação. Inclusive, queria te perguntar mais voltado para perguntar a vocês, né? Em relação à escola. Vocês, como que funciona a organização de vocês nos comunicados com os alunos, com os pais, no Instagram da escola? Como que funciona essa variação da linguagem? Rúbia faz toda a comunicação interna e externa. Então, ela vai conseguir explicar melhor os comunicados que ela faz para os pais e para os funcionários, assim, as comunicações institucionais. Sim. Agora, as redes sociais, por minha conta. Eu faço as stories, eu faço os rios, os roteiros. Rúbia me ajuda muito com as legendas, porque ela tem uma redação impecável, mas com relação à comunicação assim institucional é mais com ela mesmo. Eu sou mais da linguagem, os memes aí eu entendo mais. As comunicações institucionais são aquelas circulares que a gente manda para os pais, os avisinhos que a gente manda, os ofícios que a escola precisa de fazer. Então, e todos os avisos, os recadinhos, né? Então, eu cuido bem dessa parte. E as legendas das coisas que Júlia posta, então a gente vai fazendo de acordo. Então, aí a linguagem tem que ser a linguagem mais séria, quando é um post mais sério, e uma linguagem mais buscando a linguagem de vocês, porque vocês são o nosso público, vocês é que são os principais da nossa escola. Então, a gente quer comunicar com os pais de vocês, óbvio,
mas a gente quer trazer vocês também. Então, é um envolvimento e a gente quer esse engajamento e a gente tem que falar a língua que vocês entendem. Só para vocês entenderem como é legal esse mix do conhecimento das duas e da realidade das duas. Rúbia faz as legendas para os posts no Instagram para mim. Todos os posts que eu produzo eu envio para ela e ela, a partir do que ela sabe sobre aquilo, sobre o que as professoras enviam, sobre os roteiros, ela faz a legenda. Aí ela me entrega a legenda pronta, eu adiciono os emojis, as hashtags e os pontos de exclamação e posto. Isso. Júlia entrou com a modernização, né? Então, Júlia pensa mais ou menos com a cabeça de vocês, com a idade de vocês e tal. Então, ela trouxe essa modernidade. E essa junção foi maravilhosa, principalmente para mim, porque eu precisava de alguém assim, com essa visão de mundo jovem, né, com essa pegada das redes. E isso foi muito bacana pra gente. E nesse contexto de rede social, de marketing, como que vocês enxergam o futuro da comunicação com tanta tecnologia nova? Porque hoje em dia está muito em alta as inteligências artificiais. E eu queria saber de vocês como vocês enxergam e como elas podem agregar ou atrapalhar também na comunicação. Olha, eu vejo como agregar, sabe? A inteligência artificial, gente, é uma coisa fantástica. Eu estou fazendo um curso e outro dia uma amiga minha precisou de um logotipo. Gente, eu fiz um prompt, aquele prompt. Com 3 minutos, gente, com minutos eu tive a logo. Vários, né? Porque ele me dá 4 grátis. O programa que eu uso, né? Me dá 4 grátis. Então, assim, foi aquele... Eu falei, gente, que coisa, fiquei encantada. Então, já me deu ali imagem. E se eu quisesse inserir mais alguma coisa, eu poderia corrigir. Isso no caso da imagem. No caso que a gente usa o mais conhecido da gente, ChatGPT, o ChatGPT, ele nos dá muita coisa, eu acho muito bacana. Entretanto, eu acho que jamais vai substituir o ser humano. Com certeza. Vem uma coisa muito técnica, muito que já foi alimentada, né? E às vezes até alguma coisa que não é tão correto assim. Então, jamais vai substituir a emoção de escrever um texto. A essência, né, humana. Então, assim, perde muito do sentimento. Então, às vezes eu comento com Júlia, eu poderia fazer ali no ChatGPT as coisas da EPP. Mas e como colocar a nossa marca, a nossa digital, o nosso sentimento? Então, eu acho que colabora muito, é muito bom, mas que nós não devemos nos prender a isso. Nem no futuro daqui muito tempo. Sabe? Porque o ser humano realmente, ele é insubstituível. E a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar acomodado com a existência das inteligências artificiais. Eu utilizo muito no meu trabalho para produzir roteiro, projetos, esboços de textos e outras coisas institucionais e para as redes sociais. Mas, às vezes, eu me pego muito presa a inteligência artificial e não consigo me expressar da forma como eu me expressaria se ela não existisse. Então, eu preciso me desvencilhar um pouquinho da IA e usar isso que a Alice está falando, a minha essência para escrever. Porque antes da inteligência artificial existir, todo mundo já escrevia de uma forma, a gente não pode perder isso nunca. E eu acho até nós como alunas, né, que tem muito disso de não se prender à IA. Porque acaba que muitos professores, inclusive, já usaram essa expressão para referir a palavra, se torna uma forma de muleta, né? Sim. E deixa de ser uma ferramenta útil e acaba se tornando uma muleta, enfim. E Para isso de acaba... ser um apoio e vira assim algo necessário. Exatamente, acaba que dá uma regressão na sua criatividade, no seu potencial. Então, assim, se você pode usar como referência, ok. Se tiver algum texto da IA, ótimo. Mas você precisa usar apenas como base e construir algo que seja feito por você
e que tenha o seu sentimento e a sua verdade. Sim. Sim. Voltando um pouquinho no que a gente estava falando, vou perguntar para você, Júlia e Rúbia, fica à vontade para comentar, mas é porque você acha que essa linguagem da rede, ela volta para o nosso dia a dia? Ela se encaixa no nosso dia? Por exemplo, os memes, eles vão se tornando parte das conversas no dia a dia, nos bate-papos. Eu não sei se você viu uma postagem na internet que era quando proibiram os celulares na escola, que em uma rede de ensino, as crianças estavam imprimindo as figurinhas do WhatsApp para trocar durante a aula. Eu acho que essa é a resposta da sua pergunta. A linguagem da internet é tão inserida no nosso dia a dia que não é possível mais conversar com ninguém sem fazer referência a um meme, a uma figurinha, a um emoji, a um vídeo viral. Então, é isso. A nossa linguagem atualmente, assim, a esse ponto do século XXI e nós tão jovens, é uma linguagem digital mesmo que a gente esteja na vida real. E também os termos, né? Assim, você falar flopou. Diva. Eu chamo todo mundo de diva. Ficou super natural, né? Quando alguma coisa dá uma zebra, assim, que o negócio não é bacana, você falar que flopou. Então, assim, e vários termos com a internet também que foram incorporados ao nosso dia a dia, né? Sim. E hoje a gente já fala, antes você falava assim, apaga essa ideia, hoje você fala deleta. Porque tornou-se, e agora está no dicionário, né? Então, tornou-se algo muito do dia a dia, assim como a gente foi incorporando expressões em inglês e em francês, em outras línguas que hoje tornaram-se, né, tão comuns, a gente fala abajur, né? Então, hoje a gente, você já fala, você fala um hot dog, né? Ninguém hoje mais inglês come. Na linguagem então hoje digital, a gente, né? já automaticamente, não precisa ser alguém que saiba falar inglês, né? Mas automaticamente você já vai pegando essas expressões em outras línguas e também essas que são do dia a dia, de flopar, de crush e tantas outras que fica natural, começa a fazer parte mesmo da vida da gente, do nosso cotidiano. Sim. E para fechar, então, eu queria saber se vocês acreditam, então, que na nossa sociedade hoje é importante a gente ser bilíngue, tanto no português, tanto na linguagem digital, para que haja uma boa comunicação, tanto nas redes sociais, tanto também pessoalmente, já que essas duas linguagens estão muito entrelaçadas hoje em dia. Eu acho que, em certo grau, é importante, sim, para você conseguir se comunicar com todo mundo, porque a linguagem digital ela é muito democrática, então com qualquer pessoa você vai conseguir se comunicar por meio de algo que só existe na internet, mas você não precisa saber de tudo, tá tudo bem você não conhecer um meme, você não conhecer uma gíria, você não conhecer uma expressão, e isso não te faz pior do que outras pessoas, né, por conta disso, igual uma pessoa que fala um meme da internet. Aconteceu uma situação dessa. Eu estava na sala de aula, fui falar uma coisa, e aí a aluna falou assim, não, você quer falar o meme? E eu não entendi, porque eu até conhecia o meme, mas na hora eu não pesquei o que ela estava querendo dizer comigo. E aí eu me senti tão velha, depois eu falei, nossa, não acredito, eu conhecia aquele meme do tal, mas assim, a comunicação é isso, ela é plural, ela é em movimento, ela é viva e tudo bem você conhecer as coisas, é importante você conhecer as coisas, mas você não precisa querer conhecer tudo. Então, eu acho que você tem que ser bilíngue, sim, na linguagem formal e na linguagem da internet. Ok, mas você não precisa ficar viciado em internet a ponto de saber de tudo. E também, assim, segundo Alberto Dines, ele é um jornalista, escritor, tem um livro dele que chama O Papel do Jornal. E no papel do jornal, ele fala que nenhuma mídia supera a outra. Então, assim, ele fala sobre a evolução da comunicação, né? Então, assim, por exemplo, rapidamente, quando começou, né, o jornal impresso, quando chegou o rádio, todo mundo disse, vai acabar o jornal impresso, porque agora todo mundo está falando e é no momento que acontece, é uma linguagem quente. Aí vem a televisão, vai acabar o rádio. Aí vem a internet, vai acabar a televisão. Vai acabar a televisão.
Então, assim, e o que aconteceu, né? Quando veio a televisão, por exemplo, colorida, o jornal passou a ter fotos coloridas. Então, assim, agora nós já temos TV digital. Quer dizer, não precisa... o streaming. Não é? Nós temos... Então, assim, houve toda uma evolução, né? Que quando eu estava na faculdade, que falava assim, gente, vai ter TV interativa. Gente, aquilo era um trem, assim, de outro mundo pra gente. E hoje está aí, está dentro da minha casa. Né? Então, a evolução da comunicação, ela é muito importante e ela precisa de ser respeitada. A comunicação sem preconceito, uma comunicação que cumpra o seu papel de o outro entender a mensagem que está sendo dita. Sim. Eu acho que o público conseguiu perceber o quanto a importância da comunicação hoje e a relação dela a relação tão grande dela com as redes sociais. Eu quero agradecer de coração a presença de vocês por terem aceitado o convite para participar. E foi realmente uma oportunidade muito especial para a gente aprender um pouco mais com vocês. Obrigada. Com certeza, a gente encerra por aqui então, e muito obrigada pela participação de vocês. Eu tenho certeza que esse bate-papo foi muito inspirador e agregou muito para o nosso conhecimento. Muito obrigada. Nós agradecemos, estamos às ordens.